Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, gastroenterologista, e o programa Dicas de Saúde há muitos anos, com você aos domingos, promovendo saúde, falando de bons hábitos de vida, boa higiene pessoal, atividade física para todos, alimentação adequada, né? Alimentação boa, rica em fibras, sem muita gordura, sem muitas coisas doces, evitar os vícios que podem levar a problemas de saúde e também promovendo, né? Você está doente, você tem que procurar ajuda. O médico, a médica, os profissionais de saúde, nutricionistas, educadores físicos, são pessoas que estudaram para ajudar os que estão adoentados, né? Alterados na sua saúde. Portanto, se estamos doentes, devemos procurar ajuda. Hoje nós estamos nesse domingo, dia do Senhor, 9 horas a missa. Eu estou aqui com Josianberg. Você participa do programa pelo 3512-2000. Você liga, faz pergunta para a nossa convidada. Pode ser essa pergunta por áudio ou escrevendo. É o Instagram, mesmo número, 3512-2000. Já estamos na live do Facebook. Você entra no Facebook e coloca FM Padre Cícero 104,5. Pronto. FM Padre Cícero 104,5. Aí você nos vê. Além de nos ouvir, você nos vê na live do Facebook, que fica, inclusive, para você indicar para outras pessoas que perderam essa entrevista com a nossa convidada, doutora Ana Cristina, que eu vou apresentar. Estamos em tempo de Quaresma, preparação para a Páscoa do Senhor, fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. Fala com sabedoria, ensina com amor. Fraternidade e educação, campanha da Fraternidade 2022. Hoje o tema é câncer de rins, nefrologia. Dia 11, a nossa convidada vai corrigir se eu errar. Dia 11 foi o Dia Mundial do Rim, a saúde do rim. Dia 10. E aí a gente aproveita para falar bastante sobre esses órgãos, né? São dois. Os rins. Nossa convidada eu vou apresentar agora. É uma pessoa muito conhecida na nossa região, uma amiga de muitos anos, doutora Ana Cristina. Doutora Ana Cristina é médica nefrologista, formada pela Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Residência em nefrologia, quer dizer, médica de rins, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, Rio de Janeiro. Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Professora de propedêutica médica e nefrologia da Estácio FMJ e ex-professora da FAMED UFC-UFCA. Bom dia, doutora Ana Cristina. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. É uma honra recebê-la aqui no nosso programa, na Rádio Padre Cícero, para falar sobre os rins. Bom dia, eu é que agradeço o convite e essa excelente oportunidade de falar sobre dois órgãozinhos tão queridos e tão pequenininhos. Verdade. Pequenininho, mas de uma importância, hein? Exato. Não podemos viver sem eles. Exatamente. Né? Os rins. Aí, no caso, dia 10 foi o Dia Mundial dos Rins. Isso. Toda segunda quinta-feira do mês de março digamos, é dedicada ao Dia Mundial, é estabelecido que é o Dia Mundial dos Rins.
Então, por isso varia, né? Porque é a segunda quinta-feira do mês de março, dependendo do ano, pode ser dia 10, dia 12, dia 9. Por isso que eu falei dia 11, eu acho que foi anos anteriores que eu peguei, né? Exatamente. Então, esse ano, particularmente, a segunda quinta-feira caiu no dia 10, então é feito, apesar de que a Sociedade de Nefrologia, Brasileira de Nefrologia, ela usa toda a semana, digamos assim, porque um dia só acaba ficando muito pouco, né, pela importância. É bom o mês que todo. Seria... É bom o ano todo. Exato, pronto. Agora você falou assim a coisa certa. O ideal seria que isso fosse um hábito de vida, né? Conhecimento. Mas se a gente já tiver um dia, uma semana e as pessoas entenderem, já é uma grande coisa. Já é, sim. E também esse mês de março, como você está dizendo, para não ficar só num dia, tem uma campanha já a nível nacional. É o Março Vermelho, Saúde dos Rins e Câncer de Rim. Não é? Porque assim, o que juntando, né, tanto essa trabalho de prevenção da doença renal crônica, como o próprio câncer renal, os rins, a gente pode até fazer uma alusão, eles são órgãos muito escondidos, né? Eles ficam atrás, né, assim, no corte, eles são bem posteriores, pequenos e escondidos. Então, as doenças que afetam os rins, elas são realmente, não são de apareceu, descobriu. Então, e o câncer renal também, por sua vez, não é um diagnóstico fácil de ser feito. Então, os rins trazem doenças silenciosas, que nós dizemos, né? É verdade. Então, vocês já estão sabendo, né, que hoje a nossa convidada, a doutora Ana Cristina, médica nefrologista, é médica de rins. E ela veio falar sobre o câncer de rins, sobre as doenças dos rins, vai falar sobre insuficiência renal, aguda e crônica, vai falar sobre pedra nos rins, vai falar sobre infecção que começa na bexiga e pode subir para os rins, vai falar de diálise do tratamento da insuficiência renal, transplante, enfim. Ela vai falar só tudo sobre rins. Eu vou até perguntar para ela. Celso, pensa a responsabilidade. Os livros de rins são livros imensos. Uma bíblia, né? Pronto, exatamente isso. Então, você é a pessoa mais indicada. A pincelar escolhida dentro. Esse nome, nefrologia, por que o médico, a médica de rins, chama-se nefrologista? Porque o néfron, né, que é a menor unidade do rim, é aquilo que concentra todo o funcionamento. E nós temos cada rim 1 milhão de néfrons, para ver como, entendeu, essas pequenas porções. Se a gente pegar um rim, que é 150 gramas, uma coisa bem pequena cada um, em cada um deles tem pelo menos 1 milhão de néfrons, e é a unidade formadora, produtora, funcional do rim. É o que faz o rim funcionar. Isso, é o néfron. Exatamente. Então, aí juntam 1 milhão de néfrons e vai formar o rim. E vem do grego, né? Então, por isso o termo nefrologista. Então, qual a diferença do médico, da médica nefrologista para o médica urologista? Pronto, essa pergunta foi ótima, realmente excelente. Primeiro, porque apesar da nefrologia no rim existir a nefrologia no rim não, no Brasil, existir desde 1960, né? Como especialidade e tudo, às vezes muitos colegas não tiveram na sua formação oportunidade de ter contato com esse especialista. Então, se a própria medicina, a nefrologia ainda não é vastamente conhecida, o leigo também não tem essa diferenciação. Mas, a grosso modo, a gente poderia dizer que o urologista é o cirurgião.
né? O cirurgião nefro-urológico. E o nefrologista, ele trata, cuida da parte clínica desse órgão, desses órgãos. Não opera? Não. Antigamente, nós até biopsiávamos o rim, né? Não que não biopsia mais, mas existe já pelas novas metodologias, né? Que você faz em termos menos invasivos, radiologicamente. Então, às vezes, fica mais com o radiologista intervencionista essa biópsia. Mas o nefrologista raiz, eu ainda sou do tempo que éramos nós mesmos que biopsiávamos com base numa urografia excretora. Então, você vê que evoluiu muito, né? O título de especialista veio em 1982, de lá para cá, muita coisa já mudou em tudo, no mundo, na medicina e na nefrologia também. Muito bem. A doutora Ana Cristina, ela é carioca, ela é do Rio de Janeiro, mas é casada com o nosso amigo Edieldes, né? Tinha que ser um nome difícil, não pode ser. O nosso Didi, Isso, Didi aqui do Juazeiro do Norte. Exato. Eu conheço a família há muitos anos. Isso. E você conheceu e constituiu sua família aqui ou conheceu lá no Rio de Janeiro? Não, foi aqui mesmo, porque à época não havia na região, estava por problemas de mudanças das pessoas viajarem, não tinha nefrologista aqui na região. Olha aí. E o Hospital Santo Inácio, nosso antigo Hospital Santo Inácio, que teve a sua importância, né, aqui na região, já tinha um centro de diálise funcionando, mas pelas normas, né, precisa ter um nefrologista para responder tecnicamente pelo centro, ser responsável técnico. E estava eu lá no Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro e tinha sido colocado um aviso, né, tanto no Rio e em São Paulo, da necessidade de nefrologista. Eu falei, eu acho que eu vou ver como é que eu vou lá e volto, enquanto não... aí eu vim, mas não voltei. Ficou, casou, tem filho, cearense. Aí criei uma raiz e virei um juazeiro, um pé de joá. Então você é pioneira na nefrologia aqui no Cariri. Para não dizer a anciã, a decana da região. Não vamos falar esses temas. Pioneira, eu gostei desse tema. Eu vou pegar para mim. Mais bonito, mais romântico, pioneira. Exatamente. Eu também sou pioneiro da gastro no Juazeiro. Tá vendo? Então nós fazemos parte quando de um clube. Quando eu voltei, em 89, você veio que ano para o Juazeiro? Foi em 91. 91, pois eu vim em 89 e só tinha o Dr. Montoril, que infelizmente faleceu, né? E da endoscopia tinha José Landim Júnior, que também faleceu. E o Hernandes também, o Dr. Hernandes, que ainda está na ativa, né? Eu cheguei junto praticamente na mesma semana do Dr. Hernandes. Também sou pioneiro. Olha, que bom! Não vamos dizer decano, não. Mas então, nefrologia, diferente de urologia. Isso. O urologista, ele opera, ele também vai até a pelve masculina, próstata, não é isso? Isso, E o nefrologista fica com os rins mesmo, que já é coisa demais. Já é um universo. Exatamente. Nós nos complementamos como especialidade. Exato. Né? Inclusive, tem antigos urologistas daqui da nossa região, desse tempo que não tinha nefro, que é responsável por transplante de rins, quer dizer, se transformou em nefrologista, né? Faz segmento, faz acompanhamento, faz diálise, né? Acompanha a diálise dos pacientes, né? Isso. Aquela geração que quando a gente chegou aqui já tinha, né? Doutor Coutinho, doutor Valêncio, né? Exato. Eles já estavam aqui. Não, Valêncio não estava ainda não. Depois, não foi? Veio depois, Valêncio foi depois, mas Coutinho estava. Coutinho já.
Gilberto, que infelizmente, né, faleceu. Nossa, um cirurgião assim de mão cheia e nos ajudava muito em decisões importantes que tivemos que tomar. Realmente foi uma grande perda, meu Deus. Rins, então o assunto é rins. Você já sabe, você que está com alguma dúvida, algum problema, você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas com a nossa convidada de hoje, a doutora Ana Cristina, médica nefrologista. Doutora Ana Cristina, vou começar por um dito popular. Tome água para não ter doença nos rins. Deve ser verdade, né? É fundamental, né? Tomar bastante líquido, hidratar bem. Mas existe limite. A água pode ser prejudicial. Essa história de tomar água o dia todo pode não ser bom para todo mundo. Essa sua pergunta foi muito certeira. A tal história, 60% do nosso corpo é água. Né? Então, nosso peso, independente de qual seja, quer dizer, isso falando o adulto, a criança, o percentual, o recém-nascido chega, às vezes, dependendo com quantos meses de gestação nasceu, 90% do corpo é água. Por isso que qualquer diarreiazinha, qualquer vômito, a criança desidrata com muita facilidade. Então, 60% do nosso peso ser água, com isso a gente já percebe a importância da água, né? Agora, o que acontece? As pessoas, a coisa do mau hábito, né? As pessoas não criam esse hábito, e é incrível como isso é muito frequente, de beber água. Então, beber água é muito importante. Mas, como tudo na vida, a escassez e o excesso são prejudiciais. Então, se você, por exemplo, sente necessidade de estar bebendo 3,5 litros de água por dia, necessidade, né? É bom ver se não tem alguma coisa errada aí. Ou você está eliminando líquido demais e está causando sede e você está repondo, e por que está eliminando tanto, né? Ou então tem alguma patologia que faz levar essa ingestão excessiva. Por outro lado, se você também bebe pouco líquido, às vezes, na maioria das vezes é mau hábito, né? As pessoas estão trabalhando cada vez mais, aí não querem se levantar para beber água, não tem, e isso aí acontece. Mas beber água é fundamental. Manter esse 60% do peso corporal em água é muito importante. Muito bem, então vamos beber água, mas se a necessidade, como a doutora Ana está falando, é imensa, é uma sede sem acabar, então pode ser algum problema, pode ser até diabetes. Né? Exatamente, que é o que não quis assim me adiantar, mas é exatamente isso. Digamos, a coisa mais comum, né, é o diabetes, né, que a pessoa... Uma sede, uma fome, urina demais, urina muito e acaba tendo muita sede e vai beber água, né? Então, o mais comum é esse. Agora, é interessante que tem paciente que às vezes precisa beber água, mas já teve um que chega assim: doutora, a senhora não tem assim um remedinho para me fazer beber água? Meu Deus! Porque assim, é tão fora do hábito dele, é tão difícil para ele não beber lembra. Água, que ele pede um remédio para beber água. Aí você não sabe se você ri ou se você chora. É verdade. Olha o pessoal na live já nos acompanhando. A Maria Lúcia Pinheiro de Oliveira, Lucimar Silva da Costa, Valdelice Tavares, Marlene Almeida, Maria Socorro de Melo. Todas desejando bom dia pra gente, bom dia para vocês também, nos acompanhando na live. Bom dia. Festa do Padroeiro São José. O mês de março tem muita festa ao Santo São José, que ele é o padroeiro do Ceará. Ele é o padroeiro de várias cidades, né? Por exemplo, Missão Velha. Ele é o padroeiro de Missão Velha. Com São José o Justo, celebramos a fé que nos justifica em Jesus Cristo. Hoje não, deixa eu ver, que hoje é dia 13. Deixa eu ver se tem alguma programação aqui. Tem, normal, né? A programação do ofício de São José, novena, solene missa,
19 horas, e a quermesse 8h30 da noite. E a grande festa dia 18 de março, em homenagem ao Santo São José, o pai adotivo de Jesus. Estamos com a doutora Ana Cristina, médica nefrologista. Veio falar sobre o câncer de rins, veio falar sobre a nefrologia, que é o estudo dos rins. E você pode tirar suas dúvidas sobre doenças dos rins, a questão da água, que eu já tirei minha dúvida. Nossa região é muito quente, né? Então a gente precisa beber bastante água. E a doutora Ana Cristina está aqui para responder, tirar suas dúvidas. Ela, como eu falei, é médica nefrologista. Ela vai dizer também locais de atendimento, de diálise. Onde é a diálise que a doutora Ana participa? Atualmente, que eu já trabalhei muito, eu fico só, digamos, alguma orientação, dúvida, mas os 3 centros tem 3 aqui na região do Cariri especificamente, né? Crato, Juazeiro e Barbalha. Cada uma dessas cidades dispõe de um centro de hemodiálise muito bem, todos 3 muito bem equipados, muito bem com nefrologistas de alta competência. E tem outros sempre, Iguatu também tem, entendeu? Centro de diálise, ou seja, nesse ponto o Ceará ele tem uma rede de suporte de centros de diálise muito boa. Os 3 centros aqui da região, como diz, fui pioneira, comecei os 3 centros daqui, tanto do Hospital Santo Antônio de Barbalha, como do Hospital Joaquim de Bezerra do Crato, entendeu? E outros centros. O do Santo Inácio, acabou o Santo Inácio e continuou a diálise, foi? Exatamente, continua, não tem mais, começou como um anexo, né, ali, e o hospital em si não existe mais, mas o Centro de Nefrologia de Juazeiro continua. No mesmo local que sempre exatamente, foi, mesmo local da época referência. Do Santo Inácio, exatamente. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Josianberg, e depois a gente volta com mais perguntas para a doutora Ana Cristina, médica de rins, nefrologista. Programa Dicas de Saúde ao ar todos os domingos, Deus permitir, todos os domingos, de 7 às 9. Estou aqui com Josianberg, estou aqui com a minha convidada, a doutora Ana Cristina, que é médica nefrologista, título de especialista da Sociedade Brasileira de Nefrologia e professora universitária da Estácio FMJ e também já foi da FAMED UFCA. Doutora Ana Cristina, portanto, nos falou um pouco sobre a nefrologia, a diferença da urologia, nos falou sobre a importância, né, de tomar água. Nossa região quente é muito importante mesmo. Agora vai falar um pouquinho sobre esse câncer, que ela já disse que não é fácil descobrir, porque o rim é um órgão muito escondidinho e pequeno, não é fácil de tocá-lo, a não ser quando ele está aumentado de tamanho, e também não é fácil descobrir quando ele está doente, principalmente uma doença assim tipo tumor. E não é tão frequente, né, o tumor de rim, comparado com, por exemplo, tumores de pele, de mama, de intestino, de estômago, de próstata. O tumor de rins não estão entre os mais frequentes, não é isso? Isso. Mas o que poderia chamar atenção para que um médico encaminhasse para um nefrologista para descobrir se está doente o rim e, no meio dessas doenças, uma possibilidade de ser câncer? O que uma pessoa que está doente dos rins apresenta? Tem algum sinal, algum sintoma?
Foi muito boa. Olha, parabéns, essas perguntas são muito Obrigado. precisas, bem necessárias mesmo. Então, como você mesmo disse, o câncer de rim, assim, de todas as neoplasias, né, malignas do adulto, é só 3%. É um percentual realmente muito pequeno. Não é tão pequeno, mas é pequeno. Diante, né, de todos os outros cânceres que... Agora, o que acontece? Como ele é mais frequente na população masculina e geralmente acima de 50 anos, então acaba uma coisa juntando com a outra. Quer dizer, a prevenção para a doença renal crônica vai fazer com que também possa se detectar uma possível neoplasia. Então, no que você... porque também, da mesma maneira com a doença renal crônica, não é francamente sintomático. Aquela tríade, vamos dizer assim, clássica, né? Da pessoa ter uma massa palpável no abdômen, de um lado, dor e hematúria, que é sangue na urina, que, digamos assim, seria uma tríade clássica que iria chamar a atenção, principalmente porque o sangue é uma coisa que assusta muito o leigo, né? Pouquíssimo. Quando chega a ter esse quadro clínico assim, já está muito avançado. Então, pode até ser submetido a cirurgia, tratamento, essas coisas todas, mas já pode ter metástase. Então, não dá para esperar. Então, na maioria das vezes, ele não vai causar sintoma nenhum. Pode, às vezes, ter uma alteração na ultrassonografia, pode ter uma alteraçãozinha nos exames e chamar atenção para investigar. E na investigação é feito o diagnóstico. Então, como todo câncer, quanto mais precoce a detecção, melhor a evolução, o prognóstico e tudo. E o tratamento, sendo viável ainda, o tratamento que você espera é cirúrgico. E aí é quando a gente passa a bola para o nosso colega urologista. É quem né? tira esse rim comprometido. Exatamente. E obviamente investiga, aí você vai ter que investigar pulmão, tudo, para ver se já tem alguma repercussão nesse sentido. Muito bem. Conosco a Dodes do Crata, a Maria Goretti, a Valdelice Tavares, a Lucimar Silva da Costa, todos acompanhando a live de Facebook. Você entra no Facebook, quem não está ainda ligado, está só ouvindo no rádio, você entra no Facebook e bota assim, FM Padre Cícero 104,5. Pronto. Aí sai a imagem da gente aqui no programa. E você poderá não só nos ver, acompanhar, como fazer perguntas também pelo Facebook. Esse programa também ele fica disponibilizado no próprio Facebook, na live. Tem também as nossas redes sociais para você assistir, ouvir pelo menos. Assistir na live. Se não houver problema técnico, fica gravada a live. Muito tempo, fica. Né? Agora, tem vários problemas técnicos. Live é uma coisa muito instável. A gente não pode colocar uma música sequer que pode bloquear. É um problema bem burocrático. Mas se der certo, ela fica, a live. E você pode assistir em qualquer momento, em outro momento, passar para alguém que ainda não acordou, ainda está dormindo. Que não é de se estranhar. Não é de se estranhar uma hora dessa. E também pessoas que têm algum problema de rins, que faz diálise, que não sabe que a doutora Ana Cristina está aqui na Rádio Padre Cícero, você pode indicar, você pode passar, né? Tem também um site que fica gravado o programa, mas é só para ouvir, é em podcast. É o site do radialista Tony Santos. Tony Santos, meu amigo, meu compadre, ele faz o programa O Som do Brasil, todo domingo à tarde aqui na Rádio Padre Cícero. Aí ele tem um site chamado clubesintonia.com. Nesse site, clubesintonia.com, tem o link Dicas de Saúde. E ele deixa 4 programas em podcast gravados. Muito bom. Quando entra o programa novo, né?
de hoje, aí tira o mais antigo. Sim. Aí sempre tem 4 gravados. Interessante. E tem também o YouTube, nossas redes sociais. Tem o Dicas de Saúde em podcast e tem o Gastroclínica Vasconcelos em podcast, que também fica gravado agora só para ouvir, né? Para ver, para assistir, realmente é o do Facebook. E você pode participar, como eu falei. Liga 3512-2000, faz sua pergunta para a doutora Ana Cristina. O Josianberg está aqui para receber sua pergunta e passar para a nossa convidada, que veio falou agora, né, sobre o câncer de rins, falou sobre essa campanha e falou também sobre a diferença, né, de urologia para nefrologia. Agora vamos falar especificamente da nefrologia, doutora Ana. Insuficiência dos rins. Tem a insuficiência renal crônica e tem a insuficiência renal aguda. A mais frequente deve ser a crônica, né? Sim. Mas a aguda, certeza. por que um rim para de funcionar bem? O que é que causa uma lesão, um problema no rim? Rapidamente ele para de funcionar bem. Quais são as causas de uma insuficiência renal aguda, quer dizer, recente? Inclusive, até recentemente, né, com casos de, vamos dizer assim, de intoxicação, de uso de medicamentos que teve, né? Todos os 2 casos que evoluíram para o falecimento, teve uma falência renal, como também teve uma falência hepática. Exato. Né? Que é outro órgão também, inclusive da sua área, que é muito importante, né? Todo o metabolismo. O fígado, às vezes as pessoas, eu acredito que a maioria dos leigos também não dão a devida importância ao fígado, né? Ou pensa que é só um problema de digestão, né? Comer uma comida e ofender. Exato, né? Mas assim, tudo que entra praticamente no organismo sofre metabolismo no fígado, alguns sofrem metabolismo nos rins, mas assim, o fígado trabalha, o rim expele, põe para fora, né? Então, recentemente a gente teve esses 2 casos de injúria renal aguda e, por exemplo, como o fluxo sanguíneo renal é muito alto, né? Assim, mais de 1 litro passa ali rapidamente. Então, por exemplo, 20% do fluxo sanguíneo do corpo está passando pelo rim, 2 órgãozinhos tão miudinhos. Então, qualquer sangramento excessivo, qualquer desidratação mais grave, qualquer coisa que diminua o aporte de sangue para o rim, pode causar injúria renal. Por quê? Porque nosso corpo, o corpo humano, Deus fez assim, é uma coisa, uma sabedoria, né? Então, o que acontece? Quais são os órgãos que têm que ser primordialmente mantidos funcionando? O cérebro e o coração, né? Então, vamos dizer assim, fecha-se a sangue para o rim é importante, mas comparando com o coração e o cérebro, nem tanto. Então, se você tiver uma necessidade de sangue, de hidratação e tiver pouco, vão se fechar as entradas de sangue para o rim, e enquanto aquilo tiver assim, o rim vai estar sendo, digamos, infartado, entre aspas, entendeu? E depois que é feita a recuperação, eles podem lentamente voltar ao normal, a voltar a funcionar ou não. Aí vai depender do grau de lesão. Mas, a princípio, vai ser uma injúria aguda que o rim vai sofrer. Na maioria dos casos é por isso. Ou sangramento excessivo, ou desidratação, ou medicações que lesam o rim, a grande maioria. E pode infecção, várias outras, mas geralmente é isso que vai dar uma injúria aguda. E esses 2 casos que você citou, que teve lesão no fígado e lesão nos rins, não foi com remédios de farmácia, foi com remédios ditos naturais, né? Plantas. Né? Isso, é porque ingenuamente, né, o leigo tem aquela coisa, o que é planta, o que digamos assim, natural, não faz mal. Chá não faz mal.
né? A pessoa tem essa ilusão. Não, é só um chá. Esquece que todas as medicações que foram criadas vieram da natureza. Os venenos também. Também. Entendeu? E todo chá, então, toda o que era planta... da onde veio digital, todas essas coisas que... Entendeu? Tudo isso veio... Entendeu? Toda planta tem uma química. Exato. Aliás, várias químicas, né? Vários elementos químicos numa raiz, no caule. Até tudo. A maneira como você trabalha aquela planta, se você deixa infusão, se você faz uma maceração, muda o efeito daquela planta. E a mistura delas, então, hein? Bem diferente. Então, e sem contar que naquela de natural, coloca-se medicações que de natural não tem nada, né? Então, as pessoas realmente precisam tomar mais cuidado com isso. Mais cuidado. Pois é, porque não é o fato de ser da natureza que é isento de risco. Exato. Tantas plantas, essa senhora que saiu na televisão, a enfermeira, né, que foi ao óbito, eu vi a fórmula. Me chamou a atenção 3 plantas. Sene, que o pessoal usa para defecar, né? Sene, as índias usavam para abortar. Tem relatos dos jesuítas que o pessoal usa para defecar. Tudo bem, em quantidade pequena ajuda mesmo a defecar, mas já pensou em quantidade grande, uso diário? Valeriane, que é um remédio que começou com história para dormir e hoje o pessoal diz que perde peso. E o chá verde, que também tomam para perder peso. Na verdade, eram bem uns 15 plantas, mas eu peguei bem esses 3, né? Então, como é perigoso você misturar remédio de farmácia sem prescrição médica e misturar plantas sem orientação nutricional nem médica, né? Assim, você fica assustado como é que as pessoas arriscam tanto, né? E arriscam por total desconhecimento. E a única coisa interessante é porque assim, não, mas em fulaninho funcionou. Já começa que fulaninho, você é você. Você já é diferente dela. Exato. Né, mas... Olha aqui o pessoal participando da live. É o Sebastião Martins Filho, ele está em Águas Belas, Pernambuco. Está em sintonia, dizendo muito importante esse tema de saúde. A Lúcia Rocha, desejando bom dia para a gente, para você também, Lúcia. A Veridiane diz, muito bom o programa de hoje, obrigado, Veridiana. E o Cícero Nascimento, ele também diz, ótimo programa, bom dia para você, Cícero Nascimento. Ele quer saber algo sobre a nefrologia. Ele diz assim, cálculos renais. Fale, doutora Ana, de cálculos renais. Como posso... eu não entendi o que ele colocou aqui. Como posso, não sei o que, a quantidade de cálcio... não entendi a quantidade... cálculos renais. Como posso... eu não entendi. Quantidade, pois o meu é de cálcio. O cálculo dele é de cálcio. Cria cálculos. Cálculos renais, sim. Tem vários tipos, né? Tem vários tipos. Realmente, os de cálcio são os mais comuns, né? Agora, existe assim... A parte de litíase, ela se divide tanto para o nefrologista como para o urologista. Na realidade, assim, a pessoa, digamos assim, que vai colaborar com o paciente para eliminar os cálculos propriamente ditos, vai ser o urologista com alguns procedimentos, né? O litotripsia, que também evoluiu muito nesse tempo. Exato. No entanto, uma coisa que acaba não sendo, digamos, encaminhado, ou o próprio paciente, quando ele se vê livre dos cálculos, ele se sente aliviado, não procura o nefrologista, porque qual seria a função do nefrologista na litíase renal? É fazer uma avaliação metabólica do paciente. Então, mas eu já sei que o meu cálculo é de estruvita, meu cálculo é de cálcio, mas
às vezes, os rins podem ter vamos dizer, um defeito metabólico que favorece a formação de cálculo. Ou, às vezes, não são os rins que têm isso, mas são os hábitos de vida da pessoa, né? Então, existem cálculos de ácido úrico. Às vezes, o paciente, por exemplo, tem problema de cálculo, um teor alto de cálcio, mas não a solução não vai ser deixar de tomar leite, nem restringir. Às vezes, o simples fato dele não ter uma ingestão de líquido suficiente vai favorecer com que ele forme o cálculo, porque a urina fica concentrada, se deposita, não tem aquele fluxo, é que nem se você não tem a água do rio correndo, o que tiver de depósito na água, ela vai ficando. E conforme vai secando, vai endurecendo. Então, isso tudo, essa avaliação não vai ser o urologista que vai fazer. É o nefrologista que vai avaliar se o seu rim está acidificando da maneira correta, porque tem que ter o pH certo. Então, certos cálculos, se a urina está mais alcalina, vai tender a se depositar certas substâncias, se a urina está ácida demais. Então, isso tudo tem que ser avaliado e não sair fazendo restrições à torta e direita, né? E mesmo uma pessoa que faz um exame de imagem e descobre que tem cálculo, que tem pedra nos rins, nem sempre assim precisa tratar. Às vezes a pessoa acha por acaso, foi fazer o exame por outros motivos, encontrou uma pedrinha e diz: eita, eu estou doente, eu tenho que tirar. A maioria das vezes nem precisa. Não, né? Porque também vai depender do tamanho do cálculo, né? Se ele está num local que está causando alguma obstrução, né? E às vezes é só realmente o ato de beber líquido, é como se você estivesse lavando aquilo. Mas já tem um mês que eu estou bebendo muita água e ele não sai. Você não sabe quanto tempo levou para ele se criar ali. Aí as pessoas são muito imediatistas, resolver. Né? Então, é importante isso, mas eu diria que em 80% dos casos é falta de líquido. Agora, outras vezes, ele obstrui mesmo, ele entope. Sim. E pode dar uma insuficiência renal, não é isso? Isso, aí depende do local onde ele está. Às vezes pode ser uma obstrução muito localizada. Agora, se a obstrução se dá a nível de ureter, realmente ele pode obstruir aquele rim. E, por incrível que pareça, a pessoa pode até não sentir nada, porque a obstrução pode ser lenta e o rim vai se acomodando. E vai dilatando devagar, a pessoa às vezes perde aquele rim sem perceber. E além da infecção que pode desenvolver, né? Porque aquele local que fica ali obstruído, ali vai juntando, né, bactéria. Então, às vezes, o paciente aparece com uma septicemia, que é uma infecção generalizada. Quando vai ver, tem um cálicezinho do rim que está com obstrução e ali criou um foco de infecção. Exato, é mesmo. Pois é, então quem tem cálculo renal tem que pedir uma avaliação, principalmente do urologista, para ele saber se o que a pessoa está sentindo é realmente do cálculo ou não. A pessoa às vezes tem dor nas costas e acha que é rins, né? Exato. Aliás, e aí quando encontra o cálculo, acha que a dor é por causa do rim. A maioria das pessoas que tem dor nas costas quer saber se é dos rins, né? E os rins não costuma dar tanta dor, não. Não, né? Exatamente. Geralmente é coluna, é músculo, é artrose, postura errada, entendeu? Essa dor, a dor lombar, né? Dá muita dor de cabeça para o nefrologista. O pior é quando encontra alguma coisa, porque a pessoa acha que a dor é aquilo. É aquilo, e não é. Tem uma pedra, a pedra não está obstruindo, não está, entendeu? Não está fazendo nada. É uma pedrazinha minúscula de 0,4 centímetros, que sozinha, se você beber água, sai. Mas é porque eu tenho problema de rim. Não. E maioria das vezes um jovem com dor lombar, faz um exame da coluna, não dá nada. Faz o exame da ultrassom e dá cálculo renal. Aí o nefrologista diz: não, o que você sente é um problema muscular, não é essa pedra. Aí ele diz: quer dizer que o senhor está me dizendo, a senhora está me dizendo
que o que encontrou não é a causa, e o que não encontrou é a Aí causa. na cabeça do leigo vira um nó isso Não aí, é. ele não consegue, não aceita Não aquilo, aceita. né? Aí você, mesmo que venha tirar aquela pedra, que ela venha desaparecer, aí acha, não, mas deixou uma sequela. Deixou uma areia. Não saiu tudo. Não, mas a maioria das vezes é um desafio para o nefrologista, porque você se vê obrigado a colher uma história muito boa, tem que examinar o paciente do fio do cabelo à ponta do pé, entendeu? Para de repente chegar para ele, o seu problema não é rim, é coluna. Ó, esse nosso ouvinte, né, ele falou exatamente isso que a doutora Ana Cristina está falando. Ele disse que o urologista dele disse que não mexesse, porque a causa dele, vamos dizer assim, do que ele sente não é do cálculo. E que as coisas que ele sente é mais por problema circulatório, porque ele foi operado do coração, ele toma Marevan, e não deve mexer com o cálculo se ele tem essas complicações, e o cálculo não é a causa principal do que ele sente. Olha, tá aí. vendo? É mais frequente isso do que a maioria do leigo imagina, entendeu? E aí uma coisa que às vezes o que ele sai mudando de médico. Não, aquele médico ali não acertou na minha doença. Aí vai para outro, entendeu? E vai para outro. E acaba descrendo da medicina. Então, tal coisa que eu fiquei bom, entendeu? Desse jeito. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Josenberg. Depois, mais entrevista. Doutora Ana Cristina, médica nefrologista de rins. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, programa Dicas de Saúde até 9 horas, quando começa a missa, transmitida também aqui na FM Padre Cícero. Estamos em tempo de quaresma. E o brasileiro, ele vive a quaresma com a campanha da fraternidade todo ano. Esse ano o tema Fraternidade e Educação. E o lema: fala com sabedoria, ensina com amor. Provérbio 31, 26. É a maneira brasileira de viver a quaresma, a preparação para a Páscoa, no tema da campanha da fraternidade. Hoje o tema do nosso programa é a saúde dos rins e estamos aqui com a médica nefrologista, doutora Ana Cristina, médica professora universitária e médica de rins, doutora Ana Cristina. Ela falou várias coisas já e vai continuar tirando nossas dúvidas. Tem uma pergunta aqui para a doutora Ana, vamos pegar. Uma pessoa chamada Amorim disse que fez exames de ultrassonografia do sistema urinário e foi diagnosticado uma dilatação do rim esquerdo, 8 centímetros. Segundo um médico amigo dele, é algo que está obstruindo. Aí foi solicitado uma urotomografia e nesse exame, urotomografia, foi diagnosticado um cisto, ele botou no plural, cistos, não sei se é um ou mais de um de 10 centímetros. E ele quer saber se é cirúrgico, se tem medicação, o que fazer, pergunta a doutora Ana Cristina. Senhor Amorim, bom, a pergunta, digamos assim, eu diria que é um pouco capciosa, no sentido de que tudo que eu falar vai ser na base do achismo, infelizmente, né? Porque nós não tivemos duas coisas que parece que ultimamente, às vezes, andam um pouco esquecida, que chama-se a história clínica do paciente e o exame físico, né? Esse é sempre o pontapé inicial de toda a consulta médica, ou deveria ser, né? Então, tem muitas coisas para poder... A sua pergunta é extremamente importante, a sua dúvida, digamos assim. Ela precisa realmente de uma resposta, tá certo? Mas, antes de mais nada, precisaria isso, né? Saber vários detalhes, como foi que chegou até a fazer esse exame, que sintomas tinham, porque pode ser apenas uma coisa observacional,
ou seja, foi detectado e precisa ficar em observação. Se é uma coisa obstrutiva, né? O que exatamente está obstruindo, o que está causando essa obstrução e como, dependendo da causa da obstrução, como é que é feita essa desobstrução, se será cirúrgica ou se será por métodos endoscópicos. Então, se é cisto realmente ou se é uma obstrução. Essa também é a primeira grande diferença, porque uma obstrução não leva ao conceito que a gente tem de cisto. Cisto é como se fosse uma bolha, tá certo? Que tem várias causas que podem levar a esse aparecimento, digamos assim, dessa bolha no rim. Se é uma dilatação, é uma obstrução e não um cisto, então essa diferenciação é extremamente importante. É uma dilatação ou é realmente um cisto? Só é um cisto, são vários, só tem de um lado, só tem do outro. O senhor tem sintomas, ou seja, resumindo, pelo seu relato, precisaria ir a um urologista e um nefrologista, tá? Porque existem determinadas doenças, inclusive familiares, e que existe essa formação de cistos nos rins, com a idade, com o tempo, certo? E que muitas das vezes a conduta é não fazer nada, ninguém sai furando o cisto, nem não vai ter remédio para ele, digamos, murchar. Tá? Então pode ser uma doença genética, pode ser um aparecimento de um cisto simples, pode ser uma dilatação, existem muitas possibilidades, mas sem sombra de dúvida, pelo tamanho, como o senhor falou, 10 centímetros, né, não se pode ignorar. O senhor procure um bom urologista da sua confiança, procure um bom nefrologista para os dois. E que eles se conheçam, se deem, urologista e nefro, porque o trabalho é conjunto, para fechar um diagnóstico e estabelecer uma conduta para o senhor. Mas não tente tomar coisas por sua conta, nem, entendeu? Mesmo um colega, mas se não for dessas especialidades, mas procure esses especialistas. E se de alguma maneira eu fiquei curiosa de saber, porque eu acho interessante isso. Se tiver alguma maneira do senhor me dar um retorno de que diagnóstico fechou, eu vou lhe agradecer muito. Pronto, Amorim, pois quando você souber realmente o que teve, como foi o tratamento, né? Você liga aqui para a rádio, manda mensagem, que aí eu passo para a doutora Ana Cristina, que é especialista em rins. Mais pessoas participando, a Osana Ribeiro, Isabel Cândido, a Isabel diz, ela é de Ladeira do Joquinha, em Crato, está na sintonia, diz que cada domingo que passa o programa é melhor do que o outro, obrigado. Isabel diz que dicas de saúde que nos orienta correto e nos deixam mais informados, programa show. O Cícero Nascimento, ele muda um pouco do assunto, ele falou do cálculo renal, agora ele quer saber sobre o uso de máscaras. Qual o perigo de não usar? Porque está agora querendo flexibilizar, né, o uso de máscara. São Paulo, no Ceará vai ter uma reunião para saber se vai flexibilizar o uso de máscara em ambientes abertos, em ar livre. E ele está preocupado, pois esse vírus reage de forma diferente em cada pessoa, qual o real perigo de transmitir para outra pessoa quando parar de usar máscara. Perigo sempre há, né, de você se expor mais, já que são as mucosas, né, que passa de pessoa para pessoa, boca, nariz, olhos. Então o perigo tem de você parar de usar máscara, mesmo em lugares livres assim. Ontem eu atendi uma pessoa que eu fazendo umas perguntas para ela para saber se ela tinha doença do refluxo na garganta, né? Que inflamava muito a garganta. Mas ela veio com uma história que há 2 anos melhorou. A garganta, o nariz, ela tem rinite alérgica e tinha crise de garganta frequente. E 2 anos que ela está melhor. Coincidentemente, o tempo que passou a usar máscara. Olha aí, como máscara não é só para Covid, né? É para muita coisa. Então é complicado, né? Você ainda
não acabou a pandemia, tem influenza aí demais, né? H3N2, e você parar de usar máscara... Tem o alfabeto inteiro. Parece que só em se aproximar a época de política, os políticos mudam as posturas, né? Os governadores, Não é? Liberar a máscara, tirar, só usar quem quiser. A pessoa... Agora, o que é assim, eu aproveitaria, não vou entrar assim nessa questão, mas é uma coisa extremamente importante, é a educação sanitária, a educação de higiene. Isso. Então, às vezes, a gente fica assim, porque tudo bem, as pessoas entram, digamos, nessa vibe de máscara, que tem a sua importância, mas e o lavar das mãos? Tudo. Né? Quantas das pessoas que têm o hábito de ir ao banheiro e, ao sair, lavar as mãos com água e sabão? Né? Então, às vezes, você se paramenta todo, tem todo álcool e gel e não sei o quê, e o básico, o principal, que não é a higiene por conta da pandemia, deveria ser o hábito de higiene do dia a dia, né? Às vezes você vê até criança, ninguém acha nada demais, cai um bombom no chão, pega o bombom, passa na roupa, tira, sei que isso, o bombom, tá entendendo? Então, assim, às vezes são os paradoxos que você fica se perguntando, entendeu? E às vezes foi interessante que eu já presenciei situações que a pessoa tira a máscara para espirrar. Entendeu? Aí você não sabe olha pra que assim, tá usando entendeu? máscara, né? Tossir, a pessoa tira a máscara, coça o nariz com a mão e põe a máscara de novo, mas não faz a higiene da mão. Gente, é muito paradoxo no meu juízo. É complicado, viu? Parece que a pessoa pensa que a máscara é só para não pegar, quer dizer, não se preocupa em passar suas doenças para os outros, né? E da mesma forma, você às vezes está na fila de um supermercado, a pessoa da frente fez isso, botou a mão no balcão depois, quer dizer, sabe, você... E às vezes quem está nem se toca, né? Então, é difícil. Nesse verdade. ponto, o japonês, ele tem, assim, um hábito, né? Que ele já usa qualquer coisinha, tá de máscara, e a própria higiene. Então, tem muito cultural também nisso, muito, né? Cultural, muito. É mesmo. Bom, agora vamos falar sobre o maior problema, eu imagino, da nefrologia, que são as insuficiências renais crônicas. Isso. Que pode levar até a necessidade de ficar fazendo a diálise. Isso. Quais são as causas, doutora Ana Cristina, do rim perder sua função com o passar dos anos? A insuficiência do rim antiga, assim, que vai ficando, vai chegando e chegou. Exatamente, e por isso é o motivo da campanha, né, Previna-se, e a campanha do Dia Mundial do Rim. As maiores causas de doença renal crônica é a hipertensão arterial e o diabetes mellitus. E, como eu disse, são doenças silenciosas. A doença renal crônica é silenciosa. Então, quem trabalha em diálise, assim, a conversa... 90% dos pacientes. Mas, doutor, como é que meus rins não estão funcionando? Eu tenho que fazer diálise, eu nunca senti nada nos rins. Urina normal. Nunca senti nenhuma dor, não tenho nada. Então, a maioria dos pacientes, eu diria que 70% dos pacientes que vão para a hemodiálise e, posteriormente, quando tem a sorte de um transplante, eles nunca sentiram nada nos rins. Nada. Mas tem história de hipertensão arterial e ou diabetes mellitus. E a hipertensão arterial é mal cuidada. Porque também a hipertensão é uma doença que não dá sintoma. Só vai dar sintoma quando a pessoa tem um AVC, acidente vascular cerebral, tem um infarto. Então, a minha pressão é 14,10. 14,10 não é uma pressão boa. Para ninguém, entendeu? Não é mesmo. Mas ele não sente nada, ele não sente a falta de ar, ele não sente dor no peito, ele não sente dor de cabeça. Não, tá bem. Ou então é hipertenso,
faz tratamento, aí a pressão ficou ótima. Não, olha, ultimamente a pressão está 12,8. Ela já foi 16/10, está 12,8. Mas pressão alta não tem cura. Não, eu atualmente eu não estou nem tomando remédio. Ela vai aumentar novamente, entendeu? Porque ela está boa, está normal, porque está em uso do remédio. Está em uso de uma dieta com pouco sal, diminuiu o estresse, começou a ter atividade física. Você vai ter que diminuir ou suspender o remédio conforme a orientação do seu médico. Não, eu estou muito bem. Tem visto a pressão? Faz uns 6 meses que eu nem sei quanto está. E aí quando vai... E a função desses exames é exatamente isso. Você tem que verificar a sua pressão, você tem que verificar como é que está o seu status de glicemia. E pessoas que são hipertensas, são diabéticas, são de famílias, né? São 2 exames muito simples que tem que ser feito todo ano. É dosar a creatinina no sangue e uma amostra de urina, dosar a microalbuminúria, a perda de proteína na urina. Então é um exame simples de urina, o sumário, com a pesquisa de microalbuminúria e dosar a creatinina. Faça isso todo ano para poder realmente detectar qualquer complicação de função renal logo no início. Essa microalbuminúria é uma urina só, simples, igual ao sumário de urina? Isso, a mesma urina do sumário. Não é 24 horas, não. Hoje em dia, graças a Deus, os laboratórios evoluíram, entendeu? Você pode até precisar fazer uma pesquisa, mas esses são exames de triagem. Entendeu? Extremamente importante e muito simples. Tanto que tem 2 laboratórios que agora, a partir desse, vão procurar fazer no Brasil todo, até fevereiro de 2023, pacientes que são sabidamente hipertensos e diabéticos, eles vão distribuir gratuitamente para fazer esses kits para detectar, entendeu? Tipo, nunca soube ter problema renal, só sabe que é hipertenso e diabético. E vão fazer esses 2 exames para prevenir, para detectar precocemente qualquer alteração na função renal. Esses 2 ou esses 3? Creatinina, sumário de urina e microalbumina? Porque o sumário é tão simples, né, que você pode, mas o mais importante é a microalbuminúria e a creatinina sérica. Exato. Muito bem. Um médico nefrologista, amigo meu, uma vez me disse uma coisa que eu achei interessante, ele falando sobre a importância desses exames, né? Creatinina, sumário de urina. Aí, sumário de urina é um exame tão simples, né? Aí eu questionei ele, aí ele disse, rapaz, um sumário de urina bem feito equivale a uma biópsia de rim. Exatamente. Nós, nefrologistas, vemos o sumário de urina nesse contexto, porque o pH, entendeu? Se a perda, por que a microalbuminúria, no caso, é mais importante? Porque quando o sumário vem a detectar proteína, a quantidade de proteína é muito alta. A microalbuminúria, como o nome está dizendo, é uma pesquisa de uma fração, entendeu? Então, é muito mais precoce do que quando dá proteína positiva no sumário. O sumário você também vê piúria, se tem infecção, né? Então, se tem sangue, que às vezes a urina está clara e quando vem o exame, tem lá 2, 3 cruzes de hemácia. Se tem açúcar, né? Diabetes que não sabe que é diabetes. Isso. Então, mas se tiver que escolher a microalbuminúria. Isso. Entendeu? Só o sumário não vai ser suficiente, mas dá muita coisa. Exato. Outra coisa que me chama a atenção quando você fala o diabetes, que são pessoas que não controlam bem, que fica comendo um docinho aqui e acolá, e a pressão alta. E a pressão alta, quando a gente é estudante de medicina, a gente aprende que quem é melhor para tratar a pressão é nefrologista e não cardiologista. E todo mundo vai para o cardiologista. Adorei. Olha, como estou dizendo, você é perfeito. Eu nunca esqueci isso. Exatamente. Até porque o mecanismo que dá a pressão alta tem muito a ver com os rins, né? E uma coisa que, assim, os colegas cardiologistas, graças a Deus, me dão muito bem com isso. O que seria do nefrologista sem o cardiologista? Não. Mas a tal história, a hipertensão, ela
ela complica com doenças, com problemas cardíacos, né? Então, infarto, insuficiência cardíaca, entendeu? São complicações da hipertensão. Não existe nenhuma doença cardiológica que cause hipertensão ou problema renal. Mas a pessoa com doença renal e hipertensão, se ela não cuidar, ela vai evoluir para uma cardiopatia. Então começa com os rins. Começa com os rins, entendeu? E então, assim, o cardiologista, ele deveria vir, o paciente é encaminhado pelo nefrologista. O paciente, o senhor vai procurar o cardiologista porque o senhor precisa fazer uma avaliação, eletro, eco, esteira, isso tudo, e me dizer como é que está o seu estado, o status do seu coração. E a gente trabalhando juntos. Mas não ser primeiro, entendeu? Entendi. Apesar de que, graças a Deus, os cardiologistas pedem a creatinina, entendeu? Mas antigamente não tinha essa preocupação dos colegas. Exato, muito bom. Então, se você está... Adorei a sua frase. Você está no nefrologista e você está cuidando dos seus rins, porque descobriu que tem proteína em excesso na urina, e você é hipertenso, o nefrologista vai cuidar da sua hipertensão. Isso. Não precisa ir no cardiologista, a não ser que o nefro encaminhe, né? Exato. Pronto. E vai encaminhar, porque esses exames são... Você tem que ter no na avaliação afastar, do seu paciente. Né? Doença cardiovascular. Porque você pode ter as duas coisas. Isso. Você pode ter uma cardiopatia que não vai permitir você tratar a hipertensão com determinadas medicações, entendeu? Mas não existe uma doença do coração que vai levar à doença renal crônica. Entendeu? Exato. E os medicamentos usados para controle da pressão arterial, eles têm um mecanismo de ação das questões renais. Exatamente. Diuréticos, enzimas, né? Aquelas coisas de renina, aquelas coisas todas de rins, né? Se o rim já tiver com um certo comprometimento, tem diuréticos que você não vai poder usar. Nem vai usar, nem pode. Não pode. Vai complicar. Exatamente. Então, é muito delicado isso. A dona Josefa, ela diz até a idade, 70 anos, ela tem pressão baixa, mas ela tem preocupação. Pode inverter? A pressão baixa pode virar pressão alta? Olha, dona Josefa, eu diria, assim, primeiro meus parabéns pela idade, né? Isso. Assim, nessa idade, essa inversão, as chances disso acontecer, entendeu? Agora, uma coisa que eu gosto, aproveitando a sua fala, dona Josefa, esse conceito de pressão baixa, certo? Também as pessoas dizem, minha pressão é baixa, eu tenho uma pressão de 9/6. Você se sente mal com essa pressão de 9/6? Quer dizer, o correto é 90/60, mas eu vou dizer 9/6? Não, eu não sinto nada. Então a sua pressão não é baixa. O seu normal é esse. Entendeu? Então, porque a pressão, para você dizer, eu estou com pressão baixa, você tem que ter sintomas de hipotensão. Então, você tem que estar tonta, entendeu? Uma certa palidez, você tem sintoma de que a pressão baixou. Sua pressão, digamos, era 13,8, está 9/6, então realmente ela baixou. Mas se você a vida toda sempre teve essa pressão, esse é o seu normal. Entendeu? Então, quando a gente diz assim, 13/8, significa que 95% da população mundial vai ter essa pressão. Mas tem essas outras pessoas que nós médicos chamamos da curva de Gauss. Então, os extremos dessa curva são pessoas que vão viver muito... Essa pessoa que o normal é 9/6, se ela chegar a 13/8, é capaz de ter cefaleia, entendeu? Então, tem que saber se essa pressão, às vezes é pela medicação que a pessoa toma. A maioria das pessoas que se queixam de pressão baixa, novamente eu vou voltar ao tal da água, do líquido. O dia está quente, está um calor, faz vasodilatação, não bebe líquido, aí sai na rua, então levanta muito rápido, a pressão baixou. Se tivesse fazendo a ingestão boa de líquido, a pressão não baixaria. É verdade. Exatamente. Bom, pessoal, infelizmente o coronavírus não acabou não, viu? Tem gente aí pensando que acabou. Não acabou não. Tivemos um registro de um falecimento essa semana no Juazeiro. Semana passada foram 3. Houve uma diminuição, graças a Deus. Mas
sinal de que a doença não acabou. Tem ainda em torno de 26 pessoas com Covid aqui no Juazeiro do Norte, 9 internadas em hospital e 17 em casa. Semana passada tinha 241. É realmente uma diminuição de 89%. Graças a Deus, diminuindo o Covid-19 aqui no Juazeiro, no Cariri, no Ceará, no Brasil e no mundo. No caso de internações, 9 internações. A média na semana passada era de 10. Então houve uma diminuição de 10%. E a nível do Ceará também, faz muitas semanas que o Ceará está com diminuição de casos e mortes de coronavírus. A nível de Brasil, ontem foi colocado uma mortalidade, infelizmente, que chama atenção, e é por isso que a gente diz que a doença não acabou. 381 pessoas morreram ontem, com mais de 47 mil casos novos, que dá uma média de morte dia em torno de 429 pessoas. É muita coisa, 429 pessoas morrendo de Covid. E uma média de casos novos de mais de 45 mil pessoas. E o nosso grande trunfo é a vacinação. Nós já temos mais de 73% de brasileiros que tomaram 2 doses. Mais de 157 milhões de brasileiros tomaram 2 doses. E pelo menos uma dose, mais de 175 milhões, o que dá mais de 81% da população do Brasil. Nós temos já 69 milhões, mais de 69 milhões que tomou a terceira dose de reforço, que é mais de 32% da população. E temos mais de 10 milhões de crianças que tomaram, o que é mais de 51% das crianças do Brasil já tomaram a vacina. E isso contribui diretamente com outros fatores. O próprio pegar a doença e, graças a Deus, não morrer, também contribui com a luta contra esse vírus. É a imunidade de quem já pegou a doença, somada à imunidade de quem está se vacinando frequentemente. A vacinação tudo indica que vai ser anual por um bom tempo, viu? Ou de 6 em 6 meses em grupos de risco, ou anual em grupos que não são de risco durante muito tempo. Temos que nos conformar com isso, porque é só assim que a gente se livra de tantas mortes por essa pandemia do coronavírus. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Josianberg. Depois a gente volta com mais informações da doutora Ana Cristina, nefrologista, médica de rins. Dicas de saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com o Josianberg apresentando esse programa aos domingos, todos os domingos. Próximo domingo vai ter, inclusive, a Semana do Sono no Cariri. Aí vai ser aquele dia da confusão, né? Parece que eu falo e eu respondo, né? Que é o meu filho. A mesma voz, né? É mesmo. Eu pergunto, ele responde. Vocês combinam assim tom si maior, si menor, alguma coisa. Aí na segunda-feira, terça, o pessoal vai lá no consultório dizendo que o Dr. Pesgasto virou psiquiatra. Eles se misturam tudo. É desse jeito. E hoje é o assunto saúde dos rins. A doutora Ana Cristina é médica, nefrologista, professora da Estácio FMJ e veio falar sobre câncer de rins, sobre nefrologia. Está falando sobre a insuficiência renal crônica. Falou que as principais causas são diabetes. O diabetes leva à insuficiência renal crônica, pressão alta, hipertensão. E agora eu vou perguntar para ela. Medicamento também pode lesionar os rins, principalmente os chamados anti-inflamatórios, não é isso, doutora Ana? Exatamente. A gente falou de alguns medicamentos e esses são extremamente importantes, os anti-inflamatórios não hormonais. E agora, me lembrando, ainda mais nós estamos
retornando à chikungunya, né? Isso é uma patologia que dá muito comprometimento articular. As pessoas têm muitas pessoas de uma forma crônica. Então precisa ter muito cuidado, porque o uso excessivo desses anti-inflamatórios não hormonais, eles podem levar a um comprometimento agudo do rim, quando você começa a usar com frequência, e se você usa não tão frequentemente, mas usa de uma forma crônica e continuada, ele também pode levar a um comprometimento crônico dos rins. E vamos então eles atingem de duas formas, tanto aguda como crônica. Quanto crônica. Aguda, se estiver tomando, né? E crônica, aquelas pessoas que tomam toda vez que sentam uma dor nas costas, nas articulações, vai tomando. Agora vamos dar nome aos bois? Vamos lá. Diclofenaco, ibuprofeno, cetoprofeno, todos esses, nimesulida, né? O diclofenaco está no Tandem, está no Tandrilax. Isso. Né? Às vezes a pessoa, não, é relaxante muscular, analgésico, anti-inflamatório. E tem aquelas dosagens certas, né? Então, às vezes, por exemplo, tem certos desses medicamentos que tem um analgésico numa dose muito pequena, que é o paracetamol, né? E ortopedicamente, isso eu aprendi a duras penas com meus próprios problemas. Nada como uma dipirona de 1 grama para corrigir a dor. E dipirona não é AINES, não é anti-inflamatório não hormonal. Né? Exatamente. Tem aquela mídia americana que é contra a dipirona e paracetamol, mas paracetamol tem seus comprometimentos. Em dose alta é perigoso para o fígado, mas em dose baixa não. Mas em dose baixa não é tão analgésico assim. Aliás, não serve para nada. Em dose baixa, porque para febre, até uma dipirona baixa a febre. Paracetamol você toma 2, 3. Nós concordamos, então fechamos com isso. Entendeu? Então, às vezes a pessoa começa a tomar esses remédios múltiplos, tem várias coisas juntas, com uma dose de anti-inflamatório não hormonal elevada, que a dor não passa, e às vezes eu indico exatamente, tome a dipirona de 1 grama, se necessário, aí pode associar um anti-inflamatório, mas numa dose. E outra coisa, se você é hipertenso e diabético, e isso a gente já sabe que compromete o rim silenciosamente, essas medicações, o paciente idoso e hipertenso e diabético, a chance de lesão pelo AINES é muito maior. Muito maior. E quando a doutora Ana fala desses remédios, a gente questiona mesmo, porque o objetivo desses remédios não é tirar a dor, e a dipirona não tira a dor. Pode ser que não tire totalmente, mas ajuda. Outros medicamentos também podem tirar a dor. Tem até remédios antidepressivos, né, que podem tirar a dor. Tem opioides que usado com orientação médica, tira a dor melhor do que os anti-inflamatórios. O problema é tudo uso indiscriminado e crônico. Tudo tem que ter a sabedoria, o bom senso, né? Não porque pode você chega na farmácia para comprar, por exemplo, antibiótico, não vende, é receita controlada. Agora esses diclofenac e ibuprofeno é livre. Aí você guarda estoque em casa e toma toda a dor que tem. E sem você contar que até aspirina em dose elevada, e não é todo mundo que pode, entendeu? Então, é bom senso, não tem, entendeu? Precisaria ser mais regulada. A aspirina, o AS, também lesiona os rins? Não. Em dose alta? Não lesiona. Mas ele é um AINES diferente. Entendeu? Não tem. Agora é tal história. Se você é um paciente que tem determinadas patologias, entendeu? O uso indiscriminado da aspirina pode vir a piorar, mas o rim, assim, não é um nefrotóxico, você não considera como nefrotóxico. Entendeu? Como esses outros. Exatamente. E o hormonal, que é não hormonal, o hormonal é corticoide. Isso. A curto prazo também parece que não é tão lesionado, não, né? Tudo depende do tipo, né, de corticoide. Se você é uma pessoa hipertensa, que de repente tem um problema renal, que os seus rins não trabalham bem a retenção de líquido, entendeu? Então talvez você tenha que tomar, mas tenha que fazer alguns ajustes em diurético, alguma coisa assim. Você tem que ter uma indicação médica precisa para certas
E esses modernos anti-inflamatórios que vão na coenzima ciclooxigenase 2, né? Eles também podem lesionar o rim se tomar muito, mesmo jeito, né? Sim. É anti-inflamatório, né? Mesma maneira. Entendeu? Então, realmente foi muito bom você ter mencionado isso, principalmente que agora as pessoas estão com muitas dores, às vezes até somáticas, né? Psicossomáticas, estão deprimidas, e ficam fibromialgia, né? Exatamente. Então isso tudo tem que ter o equilíbrio, tem que ser indicado. Os reumatologistas dizem que não se trata fibromialgia com anti-inflamatório não esteroide. E o pessoal toma muito, né? Aí só vai fazer mal o estômago, o fígado e os rins. Exato. E não trata a fibromialgia. E não trata o principal, que é a fibromialgia. Os rins, portanto, muita gente precisa fazer esse procedimento chamado diálise. Quando é indicado? Quem precisa de diálise e quem não precisa? Porque eu vejo muita gente que tem uma insuficiência renal e os médicos nefrologistas como você diz que não precisa de diálise. Quem precisa? Exato. Antes, eu só uma observação que eu acho um dado importante, coisas que a maioria dos leigos às vezes não sabe. Quem produz o hormônio, porque o rim também é um órgão hormonal, quem produz o hormônio, que é a eritropoetina, que vai agir na medula para produzir sangue, é o rim. Né? Quem produz a vitamina D final, tá? Que é 1,25 de hidróxido, ela é o rim, entendeu? Então o rim não é só aquele órgãozinho que faz xixi, ele também é um órgão hormonal, para vocês verem a riqueza, né? Eu sou suspeita falando de rim, que eu sou muito entusiasmada com eles, entendeu? Então são dois órgãos eles filtram, eles trabalham a acidez do corpo, eliminando ácidos, eles produzem hormônios, entendeu? Então por isso que muitos pacientes que entram em diálise, geralmente eles têm anemia. E às vezes tem pessoas que só descobrem que precisam fazer diálise porque foram fazer investigação de uma anemia que não sabiam a causa. Então, agora respondendo a pergunta do Dr. Péricles, quando a indicação de diálise? Tanto vai ter indicação se se você tem uma injúria aguda ou então se você tem uma injúria crônica. É claro que o mais comum, né, para vocês verem, atualmente no Brasil, e isso é um dado muito subestimado, nós temos 148 mil pacientes em diálise no Brasil. Deve ser muito mais do que isso, porque nem todos os centros de diálise reportaram os seus números. E aqui no Ceará, no momento, nós temos 5.300, isso cadastrados na sociedade, mas tem muito mais, vamos dizer que teriam 6 mil pacientes no Ceará fazendo hemodiálise. Então, o que acontece? Daí o motivo dessa campanha de prevenção. Eu posso ter já uma doença, um comprometimento da função renal, às vezes um comprometimento assim de 50% da função renal, mas 50% não tem indicação de fazer hemodiálise, porque a hemodiálise não trata a doença renal crônica. A diálise, ela vai corrigir os distúrbios causados pela deficiência do rim, seja agudo ou crônico. Mas a diálise, nem no agudo, nem no crônico, ela não trata, ela não é um tratamento para tratar a doença renal. Ela é um tratamento para retornar o máximo possível o equilíbrio metabólico hídrico do paciente. Então, na injúria renal aguda, existem parâmetros, né, que vão indicar a diálise. Então, dependendo da velocidade com que tem o aumento da creatinina ou a diminuição da diurese, você vai indicar a diálise. Então, às vezes, quando você chega para avaliar o paciente, ele já está com indicação de diálise. E como é agudo, pode recuperar a função e sair. O crônico, geralmente, quando você indica diálise, na maioria das vezes é definitivo.
Quer dizer que a diálise segura a situação para não complicar, mas não trata. Aliás, também não existe remédio para tratar rins, não é isso? Remédio que melhora a função dos renal, rins. Não, o que vai melhorar, sim, se eu estou com a pressão descompensada, se meu diabetes está descompensado, no que eu trago equilíbrio para essas patologias, ela pode ter um reflexo em melhorar a função renal. Tanto que o motivo dessas campanhas é exatamente esse, é parar o processo de degradação do rim ou até lentificar a progressão, mas retornar os rins para que eles voltem a ficar normais, isso não existe. Só o transplante, e aí não são os seus rins que vão ficar normais, é um rim que você coloca no paciente. Então, é tratar a causa, né? Isso, a diabetes, equilibrar o profilaxia, né? Equilibrar a pressão alta, né? É interessante. Quem também está nos acompanhando e deseja uma consideração muito grande por essa amiga Ana Cristina é a psicóloga Cicinha, minha esposa. Que doce. Falou que é importante o que você falou da automedicação, sim, que realmente muita gente faz. E sobre isso, tem uma coisa aqui, um ouvinte que está acompanhando a live falou uma coisa parecida, mas também bem importante. É a Rosana Ribeiro. Ela diz o seguinte, que soube de um caso de uma pessoa que fez diálise até a morte e a pessoa não era diabética, não era hipertensa, a causa foi o uso de anti-inflamatórios. Olha que testemunho claro importante isso, né? Ficou claro isso, tinha uma facilidade de ter os anti-inflamatórios, porque muitos precisam de receita própria, duplicada, não é? Né? Exatamente. É importante o testemunho. Passada por parentes médicos, o anti-inflamatório, e terminou lesionando o rim. E teve outra pessoa que diz assim, que foi ótimo o programa, principalmente na parte da prevenção das doenças renais crônicas. Pede para a doutora Ana Cristina reforçar essa parte de prevenção de doença renal crônica. Com certeza, o mais importante é exatamente isso. E eu até tinha aqui separado, para não esquecer, porque o tempo todo nós estamos falando dos adultos. E as pessoas esquecem, criança também tem doença renal crônica. Também pode ter doença renal crônica. Geralmente, isso não passa, né, normalmente pela cabeça de ninguém. Mas é uma das coisas que a Sociedade Brasileira de Nefrologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria estão se mobilizando para reforçar, é isso. Eu não sei se a maioria dos ouvintes já tem esse conhecimento, mas já tem alguns anos que faz parte do protocolo de avaliação de uma criança, da mesma maneira quando nasce, tem o teste do olhinho, o teste do pezinho, aos 3 anos de idade ter a aferição da pressão arterial em criança. É claro que para isso precisa ter um aparelho de pressão, um esfigmomanômetro apropriado, de tamanho adequado, certo? Eu, durante algum tempo, quando não tinha nefrologista pediátrica aqui na região, eu acompanhava crianças, então eu tenho um aparelho até para recém-nascido de verificação de pressão. Então, criança também faz diálise, criança também é transplantado, criança também pode ter hipertensão arterial, lembrar das infecções urinárias de repetição, muito comuns em criança. Às vezes aquela criança que não está tendo o crescimento adequado, o esperado dentro daquela faixa, pode ser que ela tenha uma doença do sistema urinário nefrológico, como já foi muito reforçado aqui. As doenças nefrológicas são assintomáticas na grande maioria das vezes, e isso vale para a criança também, certo? Então a gente também não pode esquecer. Não é porque... E posso falar, tem mais uma observação? Fica à vontade, doutora que eu acho Ana. importante, falando de prevenção. Às vezes, o que às vezes acontece muito? Paciente com 25,
30 anos, que é examinado e verifica assim que está com 140 por 100, 14 por 10 de pressão, ou 15 por 10, alguma coisa assim. Aí diz assim, mas fulaninha é hipertenso. Não, mas também a família dele toda é de pessoas com pressão alta. Gente, uma pessoa de 25 anos não é normal ter pressão alta. Mesmo que a família toda seja de hipertensos. Tem obrigação de investigar isso. Então, isso justifica parentes hipertensos quando você já tem, entendeu, dos seus 40 anos para cima. Então, você pode ter uma hipertensão arterial de cunho familiar. Mas pessoas jovens, adolescentes, adultos jovens, que aparecem, porque é muito estressado. Certo, mas 100% dos estressados não têm hipertensão. Certo? E mesmo que seja por estresse, mas tem que investigar. Às vezes pode já ter uma doença renal, às vezes ter uma doença familiar, rins policísticos, que é uma das doenças genéticas muito comuns da gente ver nos centros de diálise. E quanto mais cedo for diagnosticado, mais cedo você consegue retardar a evolução para a doença renal crônica e diálise. É tão importante as prevenções, diabéticos, ter cuidado, hipertensos, ter cuidado, não parar de tomar seu medicamento diariamente, a não ser que o médico mande parar de tomar porque equilibrou a pressão. Se não, é para a vida toda. Remédio de pressão é para a vida inteira. Doutora Ana, parou de ter atendimento, está só na parte acadêmica de ensinando os futuros médicos na Estácio FMJ ou ainda faz consultório? Não. Eu descobri, graças a Deus, dos 20 anos para cá, quase 30 anos para cá, que é... Não, 20 anos, que é quando vieram as faculdades para cá. Eu gosto muito de dar aula. Legal, se identificou. Assim, é interessante que você não só tem a oportunidade de continuar vendo pacientes, né? Às vezes a gente fazia aula prática no hospital regional, dando parecer, essas coisas todas, e ao mesmo tempo passar, né, aquilo que você adquiriu e continua adquirindo, porque a gente não para de estudar nunca, né? Então, eu acho que eu contribuo mais como professor atualmente do que apenas, entendeu? Apenas assim, você ficar restrito ao consultório, entendeu? Não se compara à vivência, você sabe disso melhor do que eu, né? De estar ali trocando figurinha com os pacientes e com os alunos. Mas tem ambulatório ligado à instituição ou não? Não. É só a parte hospitalar? Mais de parecer. É a coisa que eu gosto mais, é mais dinâmica. Dinâmica, de hospital mesmo. Exato. Aí seria nesses hospitais que tem serviço de nefrologia, não é isso? Ou às vezes até, por exemplo, muitos tempos, quando eu não estava ainda de licença, no próprio regional não tem o serviço, mas como tem muito UTI, é um hospital de emergência, de entrada, a gente tanto tem pacientes já nefropatas que sofreu um acidente, né? Então, às vezes, por exemplo, o paciente é hipertenso, é diabético, tem doença renal crônica não dialítica, mas foi atropelado, está lá, e os cuidados que vão ser dados não necessariamente, entendeu, vão ser os mesmos. Existe esse diferencial, né? E sem contar as diárias de urgência nas 3 UTIs que tem no hospital, né? Então, não falta o que fazer nefrologicamente. Nefrologia não falta o que fazer. Que bom, doutora Ana, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por tantas informações. Eu que agradeço a oportunidade de tagarelar aqui. Tantas informações relevantes para a população, para quem está ouvindo, e vocês vão continuar com essa live, vocês vão passar para as outras pessoas, reproduzir essa aula que a doutora Ana passou para a gente aqui na FM Padre Cícero. Então agora é o momento de agradecer. E suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero? Eu só posso agradecer primeiramente ao colega aqui de medicina, de docência, né, pelo convite. Realmente gostei muito de poder ter essa oportunidade de passar essa preocupação
para algumas pessoas. E eu finalizaria com uma coisa em relação à parte de transplante, seja doador de órgãos, certo? Eu sei, muitas pessoas precisam, eu sei que é uma dor que, e principalmente agora nessa época de pandemia está se passando, mas é importante, tanto o Brasil como no Ceará mesmo, nós temos um sistema muito organizado, entendeu? De captação e de realização de transplante renal e de todos os órgãos, de fígado. Estávamos agora mesmo conversando sobre um professor, doutor Wiggins, que foi quem veio de Fortaleza fazer o primeiro transplante renal aqui no Hospital Santo Antônio, certo, com a gente. Então, e agora é uma sumidade em termos de transplante de fígado, e tenham certeza, entendeu, da seriedade desses grupos. O grupo que é feito, que faz a avaliação para doação, não tem nada a ver com o grupo que vai fazer o transplante. Então não existe, entendeu, qualquer coisa. Se o paciente chega a estar realmente em morte cefálica e você conseguir superar o seu luto e ser benemerente com o outro, ter essa empatia com o outro, e cada um de nós, eu já avisei na minha família, pode, entendeu, se eu vier a ter morte cefálica, eu sou doadora de órgãos. Então, pessoas, quem tem paciente que faz hemodiálise sabe a importância de um transplante renal. Muito obrigada a todos. É isso aí. Obrigado, doutora Anne. É tão importante mesmo você passar por essa vida e deixar um legado, né? Um legado do que você aprendeu e passa para os outros futuros médicos. E uma mensagem dessa de transplante de órgãos, porque é muito egoísmo, né? A pessoa não doar, se não tem mais a vida, e aquele órgão pode ser útil a alguém para manter uma qualidade de vida, até para salvar a vida de alguém. Como é importante isso. Obrigado, Josenberg, também, viu? Sempre aqui conosco. E você, ouvinte da FM Padre Cícero, vocês vão ficar agora com a missa, que é transmitida pela rádio, toda a programação da FM Padre Cícero, e se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui novamente. Um abraço e uma semana boa para todos.